Olá pessoal, meu nome é Renato e esse é o nosso canal Plantão de História. Hoje nós vamos conversar sobre a Guerra Fria, mas antes nós precisamos analisar alguns conceitos que poderão nos ajudar a entender um pouco mais todo esse período que nós vamos conversar hoje. Primeiro, a Guerra Fria foi uma luta ideológica e marcou a polarização do mundo em dois grupos: o bloco comunista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Vale lembrar que nessa disputa ideológica nunca houve, de fato, um conflito armado, um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso, ela ficou conhecida como Guerra Fria. Agora, pessoal, uma coisa precisa ficar bem clara. Os conflitos de interesse entre os dois blocos resultaram em confrontos armados em várias partes do mundo e também em disputas que ocorreram nos níveis da economia, na diplomacia, inclusive na tecnologia. Bom, galera, agora que nós já observamos alguns conceitos, nós precisamos passar para o contexto histórico. E o contexto histórico em que se inicia a Guerra Fria é o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos e a União Soviética saíram como as duas grandes potências mundiais após o conflito. E essa situação contribuiu para o surgimento desse cenário de polarização. Para ser mais exato, esse período teve início em 1947, quando Truman, presidente estadunidense, fez um discurso no Congresso americano afirmando que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. E ainda fez mais. O presidente Truman solicitou verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era o papel do governo dos Estados Unidos combater o avanço da influência soviética. A partir desse discurso, o presidente dos Estados Unidos iniciou a doutrina Truman, que era uma série de medidas realizadas pelo governo dos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi o Plano Marshall, o plano de recuperação da Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial. Pessoal, o objetivo desse plano era aumentar a influência dos Estados Unidos na Europa. Afinal, os partidos de esquerda cresceram muito devido à crise e ao desemprego que veio logo após a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos tinham medo de perder essas áreas de influência para a União Soviética. Mas galera, um ponto bem importante precisa ficar claro dentro desse contexto de pós-guerra. A doutrina Truman utilizou um discurso alarmista, que colocava os soviéticos como um governo expansionista. Só que o governo dos Estados Unidos sabia que a postura da União Soviética era uma postura defensiva, porque o país estava destruído pela guerra e buscava garantir seus interesses apenas nas suas áreas de influência. O interessante, pessoal, é observar, olhando por esse ponto de vista, que quem começou a Guerra Fria foram os Estados Unidos, uma vez que a União Soviética estava quebrada e suas principais cidades destruídas. Enfim, o Plano Marshall, que propunha ajuda econômica aos países da Europa Ocidental, financiou a construção de cidades, a reconstrução dos parques industriais, a reconstrução de toda uma infraestrutura. Mas nós também tivemos a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, criada como uma aliança militar entre os países aliados aos Estados Unidos em 1949. Agora, pessoal, vamos olhar para o outro lado. Em resposta à doutrina Truman e todos esses pacotes de financiamento e defesa militar, a União Soviética primeiro criou a Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que garantiu o apoio e a integração econômica dos países do bloco comunista. É interessante observar que a Comecon dividiu os países por áreas produtoras. Por exemplo, alguns países ficaram responsáveis por matérias-primas, outros por ferro, alguns por aço, outros industrializados, enfim, era segmentado. A Comecon segmentou os países do bloco por áreas de interesse. Em resposta à criação da OTAN, a Organização Militar do Atlântico Norte, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que visava garantir a segurança dos países do bloco comunista. O curioso é que a OTAN garantiu a manutenção de tropas dos Estados Unidos na Europa, e o Pacto de Varsóvia também legalizava a presença de militares soviéticos nos países do leste europeu.
É bem interessante observar esse ponto, porque a presença de soldados soviéticos na Europa Oriental ajudou a reprimir diversas manifestações populares que ocorreram em vários países do leste europeu. Por exemplo, a Revolução Húngara de 1956, que começou a partir de uma manifestação estudantil e atraiu milhares de pessoas para o centro da capital, Budapeste. Esse movimento foi duramente reprimido por tropas soviéticas. Outro movimento que merece ser observado foi a Primavera de Praga. Praga pretendia conceder direitos adicionais aos cidadãos e a descentralização parcial da economia, além de conceder mais liberdade de imprensa e de expressão. Bom, esse movimento também foi duramente reprimido pela União Soviética. Bom, pessoal, vocês lembram lá no início da nossa conversa que eu comentei com vocês que os dois blocos, os Estados Unidos e a União Soviética, nunca entraram em um conflito direto? Eles não chegaram a lutar entre si. E olha que esse era um dos grandes medos da sociedade durante o período da Guerra Fria, uma vez que as duas potências possuíam um armamento nuclear. Mas toda essa tensão foi observada em vários outros conflitos pelo mundo. Por exemplo, a Guerra da Coreia, que resultou na divisão da Península da Coreia, feita por americanos e soviéticos. O norte passou a ser governado pelos comunistas, com influência da União Soviética, e o sul governado pelos capitalistas, com influência dos Estados Unidos. Outros conflitos também patrocinados por essas duas potências existiram no mundo. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos saíram perdendo. Mas também nós tivemos a Guerra do Afeganistão, onde quem saiu perdedor foi a União Soviética. Outro ponto de tensão foi a crise dos mísseis em Cuba. Ali, meu amigo, o negócio ficou feio, o negócio ficou muito estranho, porque nesse momento o mundo segurou a respiração, porque pela primeira vez havia uma chance real de um conflito direto entre essas duas potências nucleares. Diante desse perigo, que era real, que era quase que um perigo iminente, é que chegou a turma do deixa disso. A ONU logo chamou o Conselho de Segurança, reuniu a galera, reuniu a União Soviética, chamou os Estados Unidos, com muita diplomacia, com muita conversa, conseguiram convencer os soviéticos a retirar os mísseis da ilha cubana. Em troca, os americanos retiraram seus mísseis que ficavam em suas bases na Turquia. Diante de todas essas tensões observadas, o mais interessante, sem sombra de dúvida, foi a corrida espacial. A disputa entre as duas nações manifestou-se também pela supremacia da exploração da tecnologia espacial. Os soviéticos foram os primeiros a colocar um satélite artificial em órbita da Terra. Era o Sputnik 1. Logo em seguida, seguiram os esforços para mandar os primeiros seres vivos ao espaço. Porém, os esforços iniciais se concentraram com testes em animais, como a cachorra laica. Com o êxito dessa última missão, os soviéticos se prepararam para a primeira missão humana. Assim, o cosmonauta Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961, foi o primeiro homem na órbita da Terra, a bordo da nave Vostok 1. Pessoal, percebam que nesse momento, os Estados Unidos estavam perdendo a corrida espacial. A União Soviética já havia colocado um satélite artificial e seres vivos em órbita da Terra, inclusive um ser humano. Diante desse atraso tecnológico, o presidente John Kennedy anunciou no Congresso americano que o país seria o primeiro a levar um homem para a Lua e criou o projeto Apollo. O sucesso do projeto estadunidense foi alcançado quando Neil Armstrong pisa em solo lunar, juntamente com os astronautas Buzz Aldrin e Michael Collins. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff. The tower is clear. And we have a pitch program. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. You got a good picture, huh? Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very
very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Yeah, I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mas vejam só, isso ocorreu 12 anos após o início do projeto da União Soviética. Outros pontos merecem destaque dentro desse período de Guerra Fria. Por exemplo, a construção do Muro de Berlim, que dividiu a cidade em duas partes, a oriental, controlada pela União Soviética, e a Berlim Ocidental, controlada pelos Estados Unidos. Mas um ponto importante para observar foi o processo de descolonização da África, o processo de emancipação, de independência das colônias africanas, onde as forças políticas e militares dos dois blocos começaram a disputar áreas de influência. Pessoal, os historiadores atribuem vários acontecimentos importantes para o fim da Guerra Fria. Um deles foi a queda do Muro de Berlim, em novembro de 89. Logo em seguida, o fim da União Soviética. Mas essa parte vai ficar para uma outra conversa. Hoje, nós observamos o início da Guerra Fria, as políticas econômicas e militares e a disputa por áreas de influência e também a corrida espacial. Galera, vale a pena lembrar que na corrida espacial, quem saiu perdendo foram os Estados Unidos. Enfim, pessoal, no nosso próximo encontro, nós iremos observar o fim da Guerra Fria e o surgimento de uma nova ordem mundial. Galera, meu nome é Renato, esse é o nosso canal Plantão de História. Vejo vocês em uma outra conversa. Tchau, tchau, até a próxima.